Mas como é bom, né, poder estar junto com os irmãos. Muitos irmãos nossos, infelizmente, né, têm tido muita dificuldade para se reunir, por várias razões, mas é importante manter a nossa fé, né, manifestar a nossa confiança em Deus e, ao mesmo tempo, fazendo todo o possível para superar esse momento, amparando aqueles que precisam de amparo. Tem muita gente estressada, muita gente preocupada com a questão do emprego, até da própria doença. Fica aquele dilema, né? O que é mais importante? É o meu emprego ou é eventualmente eu ficar doente com esse vírus, né? E não precisa ser um dilema, porque aqueles que confiam em Deus sabem que tudo coopera para o bem, para o nosso bem. E lembrando que cooperar para o nosso bem não é meramente o bem nessa vida, mas a garantia que nós temos de salvação de uma vida, após essa vida, num outro ambiente onde não vai haver mais essas dificuldades, né? E sempre é bom lembrar que as dificuldades são decorrentes do pecado. Deus amaldiçoou esse mundo em razão do estado pecaminoso do homem. Muito obrigado, né, pela sua presença, uma alegria muito grande para mim e saber que a igreja está trabalhando aqui semanalmente e fazendo o que tem que ser feito, com o amparo dos irmãos que não podem estar aqui, né, e com a sua presença aqui. Esse é o nosso terceiro estudo sobre a igreja bíblica, um assunto muito importante, como diz lá, a importância que a igreja tem nos planos de Deus. E hoje, então, nós gostaríamos de avaliar quão importante é a igreja nos planos de Deus. A nossa presença no corpo de Cristo é muito importante para Deus. E nós vamos ver que esse plano de Deus foi executado ao longo de um período muito longo de tempo. Deus ele é bastante paciente, misericordioso, longânimo e fez todo um preparativo para que hoje nós pudéssemos estar aqui participando da finalização desse plano dele na igreja. Nós vamos iniciar orando, né? Vou pedir para o irmão Adalto orar por nós. Por favor. Amém. Muito obrigado. No primeiro estudo nós falamos da igreja, o significado da palavra, quem estabeleceu a igreja. A igreja era uma palavra comum no primeiro século para indicar chamados para fora, uma assembleia. Com base na confissão de Pedro, então o Senhor Jesus disse o seguinte, que ele estabeleceria os chamados para fora dele, a assembleia dele, e nós vimos o porquê que ele estabeleceu. Porque, hoje nós vamos ver, faz parte do plano de Deus. E nós vimos na semana passada qual é o propósito da igreja,
propósito da igreja é muito claro para Deus, que é evangelizar e edificar. Evangelizar os de fora, a igreja precisa sair e evangelizar. E edificar aqueles que conhecem o Senhor Jesus, para que nós todos tenhamos o mesmo nível de conhecimento da palavra, da verdade. No corpo do Senhor Jesus não há clérigos, pessoas que sabem mais, e leigos que não sabem nada. No corpo do Senhor Jesus, nós precisamos ter o mesmo nível de entendimento das coisas, inclusive para não serem enganados por ideias humanas, por falsa interpretação da palavra e, enfim, permanecermos firmes em Cristo Jesus e alimentarmos a nossa fé, a esperança que nós temos, com base na ressurreição do Senhor Jesus. A nossa profissão de fé é muito simples. O Senhor Jesus foi morto pelos nossos pecados na cruz, ele foi sepultado e foi ressurreto por Deus no terceiro dia, no primeiro dia da semana. Então, essa é a nossa compreensão, e foi isso que foi pregado aos antigos. Isso é um absurdo para os gregos, né? Até para muitas civilizações hoje, nações, essa mensagem, a mensagem da cruz, é uma loucura, mas é a verdade de Deus. Nós vamos iniciar lendo Efésios capítulo 3, que fala, novamente nós lemos na semana passada, Efésios 3, versículos de 9 a 11, e diz assim, começando o 8, a mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Eu continuei um pouquinho além, o trecho que eu queria ler, né, para ficar mais completo, mas o fato é que o apóstolo Paulo ele estava numa situação difícil e ele diz aqui nesse texto que Deus tinha um plano e aparentemente ninguém sabia. E hoje nós vamos olhar para o Velho Testamento e para o Novo Testamento para desvendar esse plano. Deus tinha ciência do que ele iria fazer por meio da igreja. A igreja é muito importante no plano de Deus. A igreja que se reúne aqui em todos os locais do mundo são importantes para Deus, né? A igreja, no sentido universal, ela é importante, e é um local ainda mais vital, mais importante, porque é aqui que se desenvolve o amor a Deus, por meio da prática da palavra, e também o amor ao próximo. Então, o plano de Deus, ele se iniciou na criação do mundo. A criação do mundo e a constituição do homem e, enfim, de tudo que existe que nós conhecemos. E esse plano de Deus, não é que ele termine, mas ele é levado a cabo, todo esse preparo, no dia do Pentecostes, no dia da festa da colheita. 50 dias depois da morte do Senhor Jesus, primeiro dia da semana. Nós celebramos a ceia no primeiro dia da semana, quando o Senhor Jesus foi ressurreto. E aconteceu em Jerusalém. E nós vamos verificar que tudo ocorreu de acordo com o plano de Deus. Quer dizer, desde a promessa, passando pelas profecias, depois pelo trabalho do Senhor Jesus, de preparo para constituir a sua igreja, e depois a igreja constituída,
e trabalhando, né? Nós vemos aí de maneira integrada a ação de Deus na história. São mais ou menos de Abraão até o Senhor Jesus 2.400 anos. Então, muito demorado, aparentemente, né? Plano muito demorado. O plano de Deus ele foi se revelando em etapas. Em etapas. O Abraão, o patriarca, ele tinha algo de diferente. Ele tinha fé em Deus. Ele vivia numa comunidade politeísta, que aprende isso na escola. Nessa idade, dominava o mundo o politeísmo. O que vem a ser isso? A crença em muitos deuses, como os gregos, e até hoje há essa crença em muitos deuses, né? Mas o Abraão ele tinha algo diferente, o Abrão nesse momento, né? O Abrão vai mudar para Abraão porque ele era Abrão, era um homem, depois ele se tornou um homem pai de muitas nações. E então Deus faz uma promessa a Abraão, ele sai ali do crescente fértil, como é chamado, onde está o Iraque hoje, e Deus ele fala, eu vou te levar para um lugar, né, um local, e vou fazer de você uma grande nação. É uma promessa de Deus. Essa promessa de Deus ele não viu, né? Ele até duvidou de Deus, né? Porque ele já era velho, né? Mas eventualmente ele tem um filho, o Isaac. Mas ele tem um outro filho, né? Que vai ser mencionado aonde? Em Gálatas, né? O Ismael, né? Pode falar mais alto. Ismael. E então do Isaac vem o Jacó, e do Jacó as 12 tribos que vão para o Egito e lá se transformam num grande povo. Foram 70 pessoas para o Egito e saíram de lá pelo menos 2 milhões de pessoas, depois de 400 e poucos anos, retirados de Deus do cativeiro. E aí nós vemos, né, aquele processo de aprendizado da Páscoa judaica, da celebração, né, os atos de culto que envolviam o sangue de animais, o tabernáculo estabelecido por Deus, tudo muito didático, para que as pessoas pudessem entender, por exemplo, que sem sangue não há expiação de pecados. O sumo sacerdote vinha até o local do Santo dos Santos, onde estava lá a arca, com as tábuas, um propiciatório, e lá ele aspergia sangue de animal pelo pecado dele e pecado de todo o povo. Isso ele fazia vez após vez. Então foi um processo de aprendizado, né? Sanguento, né? Muito sanguento, muito sangue, para entender que o pecado só ele é eliminado por meio de sangue, por meio da morte. Então, nós morremos por causa do pecado. A punição para Adão e Eva, para todos os descendentes deles, é a morte. Por meio dessa nação, Deus quis abençoar todos os povos do mundo. Só que nós vimos na semana passada que Israel simplesmente não entendeu dessa forma. Eles queriam tudo para eles e não levaram as bênçãos para as outras nações. Então eles foram punidos, inclusive por retrocederem na fé, na lei de Deus, né? Foram punidos, as 10 tribos do norte eventualmente foram dizimadas pelo Império Assírio. Depois veio o Império Babilônico, que também levou cativeiro o remanescente de Israel, as 2 tribos, né, para a Babilônia. E lá, nós vamos ler daqui a pouco, né? Lá, eventualmente, o Nabucodonosor, que era imperador, ele tem um sonho, e desse sonho, Daniel, com a revelação de Deus, desse sonho, ele faz a interpretação de um período à frente de mais ou menos 700 anos. E Deus fala qual seria a sequência de reinados, né? Do babilônico, do medo-persa, o grego e depois finalizando o romano. E aí, no Império Romano,
A Bíblia diz que aí então se estabeleceria um reinado que não teria mais fim, estaria no mundo todo, que é justamente a manifestação do reino de Deus na terra, que é a igreja. Né? Então, houve profecias na era judaica, desse tempo em que todos conheceriam a Deus, conheceriam a sua palavra, e aí houve um preparo para o estabelecimento da igreja em Cristo Jesus, começando com João Batista. O trabalho todo que o Senhor Jesus realizou em 3 anos, e aí depois ele passando essa tarefa para a igreja, para os apóstolos, para aqueles que viveram a crer. Né? E aí a igreja ela é constituída no dia de Pentecoste, com poder, né? A igreja não era igreja ainda, eram os apóstolos, aqueles que tinham fé na palavra de Deus, aí vem o poder do Espírito Santo sobre os apóstolos, e aí se inicia o trabalho da igreja. Um trabalho que a gente vai ver progredindo muito rápido. Então, esse plano de Deus começa antes de Abraão, mas em Abraão ele faz a promessa, e aí esse plano ele chega ao fim no dia do estabelecimento da igreja. Então, a nossa tarefa agora é verificar na Bíblia que, de fato, essa sequência aí foi estabelecida por Deus. O Pedro, na primeira carta, ele vai dizer o seguinte, que havia anjos que gostariam de conhecer tudo que a gente conhece. Né? Os antigos apóstolos não viram o que nós vimos ao longo da história. Né? Não tiveram essa oportunidade, mesmo porque muitos morreram. Mas, por meio da igreja, Deus realiza hoje o seu plano. E qual é o seu plano? Trazer todos os homens para o seu reino. A vontade de Deus, como vai dizer o apóstolo Paulo, é que todos os homens sejam salvos, participem do reino dele. Então nós precisamos aceitar essa proposta, esse convite de Deus para estar com ele no seu reino. O nosso destino não precisa ser mais o inferno, a separação de Deus, e sim a união com ele em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. Nós vemos lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário, quer dizer, o resultado do trabalho, do pecado em nossas vidas é a morte. Então não se admira que hoje muita gente está morrendo. E não só por essa doença, mas por outros motivos. Todos eles, direto ou indiretamente, ligados com o pecado humano. Mas o dom significa gratuito, é de graça. É um donativo de Deus para nós, é a vida. Então, não faz sentido recusar uma proposta dessa de Deus. Não faz sentido não aceitar o que Deus está propondo para nós. Agora, a igreja reunida aqui em São Vicente, ela tem trabalhado muito em evangelismo. E agora também tem trabalhado em edificação. Praticamente todos os dias tem aqui uma atividade para a edificação da igreja, para que todos aprendam, entendam esse plano de Deus e participem ativamente do plano de Deus. A nossa vida em Cristo tem que ser uma preocupação constante em trazer pessoas para Cristo. Então, nós vamos iniciar, dividir então, esse estudo em 4 partes, e nós vamos ler textos que falam sobre esse plano de Deus. Então, lembrando que Abraão não sabia, os profetas não sabiam exatamente o que é que seria esse plano, né? Ele só vai ser revelado na pessoa de Cristo. Nem os apóstolos sabiam, nem eles entenderam, aliás. Só foram entender depois por meio da ação do Espírito Santo. E hoje nós temos esse privilégio de ter a Bíblia. O primeiro livro impresso no mundo, e o mais impresso no mundo até hoje, é a Bíblia. Por que será, né? Por que será que a Bíblia é o livro mais lido do mundo? Hoje, com a tecnologia,
há a possibilidade até de ler a Bíblia no celular, né? Sem preconceito, né? As pessoas têm aquele preconceito, não, mas isso aqui não é papel, né? Não, lê a Bíblia no celular também, no computador, né? O importante é ouvir e entender o que Deus tem proposto para nós em Cristo Jesus. Então, Deus ele fez uma promessa para Abraão, constituiria uma grande nação e todas as famílias da terra seriam abençoadas por Deus, né? Nós lemos isso lá em Gênesis. Quem gostaria de ler para nós, por favor? Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, diz assim, por favor, leia em voz alta, né? Você não ter um segundo microfone para... Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande povo, e abençoarei, tornarei famoso o seu nome. Você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aqui nessa versão, todas as famílias, né? Agora eu pergunto para você, isso aqui que está em Gênesis foi escrito por Moisés? É verdade? O Abraão é famoso no mundo inteiro? Claro. E por que isso aconteceu? Porque é palavra de Deus. O que Deus diz acontece. A gente tem que pôr fé nisso. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Tem pessoas que colocam no carro assim, eu vi muito, que fala, Deus é fiel, né? Mas eu entendo normalmente quando a pessoa coloca aquele Deus é fiel, é do tipo assim, não, Deus vai me dar um carro, uma casa, vai me dar prosperidade material, né? Dependendo da linha em que a pessoa tomou contato com a palavra, ou foi induzida a pensar dessa forma, né? Deus, a gente pode confiar em Deus porque Ele vai fazer o que prometeu fazer, né? E olha só o que aconteceu já dessa promessa de Deus, né, em seguida, né, ela foi cumprida cabalmente por meio do Evangelho. O que significa Evangelho? Boas notícias, boa nova. Nós cantamos, eu não ouvi aqui ainda, nós cantamos a nova do Evangelho, né? Já se fez ouvir aqui. Que coisa linda, né? Faz tempo que eu não canto, não lembro toda a letra, mas a nova do Evangelho é um pleonasmo, né? Não é verdade? É repetição, né? Porque o Evangelho é uma novidade. E olha o que o apóstolo Paulo diz para os Gálatas. Lembrando que, provavelmente essa parte é uma das mais antigas, Gálatas, né? Do apóstolo Paulo, uma das primeiras que ele escreveu. E ele escreve demonstrando essa igreja na Galácia que estava indo na onda de um evangelho que não era evangelho. Então ele escreve, quem gostaria de ler para nós? Em voz alta?
Muito obrigado. Aqui se repete várias vezes Abraão, a fé, né? Por que quem tem fé é filho de Abraão? Porque Abraão teve fé em Deus. Isso fez toda a diferença. Deus, ele faz toda a diferença por meio daqueles que têm fé nele. Né? Então, aqui também fala sobre a lei. A lei de Moisés é perfeita. O Senhor Jesus não veio desfazer da lei, ele veio cumprir a lei. Mas ela também traz uma maldição, porque se a gente não cumprir toda a lei, todos os itens da lei, então nós somos amaldiçoados por Deus. Então, em Cristo, ele removeu essa lei que é impossível para o homem cumprir. Então, Cristo, também, Abraão, pela fé que ele teve, mais tarde em Cristo Jesus, ele nos aproximou de Deus, todos os gentios. O que os judeus deviam ter feito por meio da lei e não fizeram, fez o Senhor Jesus cumprindo a lei, se sacrificando, derramando seu sangue para limpar completamente do pecado uma vez só, não é necessário mais de uma vez, e aí nos estabelecendo em Cristo Jesus. Isso foi um processo de entendimento. Aliás, isso não foi entendido imediatamente pela igreja, que se constituía de judeus, ou prosélitos que haviam se convertido. Por exemplo, viúvas, que eram gregas, convertidas ao judaísmo, e depois, se convertendo a Cristo, ficaram sem sustento. Então, foi um processo que eventualmente nos trouxe para mais próximo de Deus e na igreja. É na igreja que Deus, então, abençoa todas as famílias da terra. Você é importante, nós vimos aqui, porque você está aqui para abençoar as famílias da sua vizinhança. Nós falamos na semana passada ser o sacerdote, né, a sacerdotisa de Cristo na sua rua, levando a palavra de Cristo, e não só a palavra, mas o amor, né, na demonstração da prática, né, das pessoas, para que elas sejam salvas. Então, o nosso trabalho é levar essa boa nova para as pessoas. As pessoas hoje estão com medo de morrer. Mas quem não tem medo de morrer, né? Mas em Cristo não precisa ficar com medo da morte. Né? Há 2 semanas atrás, eu falava sobre isso. Os cristãos causaram uma admiração enorme com aquelas pestes, né, dos séculos iniciais, porque eles não tinham medo de morrer. Né? Até o governo se acovardava, mas eles não se acovardavam. E nós hoje, evidentemente, não estamos naquele regime. O mundo hoje está muito melhor do que estava naquela época, por razão do Senhor Jesus. O nosso calendário é fundamentado em Cristo Jesus. As festas principais delas, às vezes são festas inadequadas, mas tem a ver com o Senhor Jesus, de alguma forma. Né? Tem a ver de alguma forma com o Senhor. Então, nós temos leis que são fundamentadas na Bíblia. Né? Quando alguém vai numa corte, né? Em geral a pessoa põe a mão sobre a Constituição, a Bíblia. A pessoa, e não é para jurar, né? A pessoa não pode jurar, não pode jurar, né? Tem que ser sim, sim ou não. Mas o fato é que a igreja está aqui para abençoar a todos. É o cumprimento dessa promessa feita a Abraão. Ele não viu isso, né? Ele não chegou a ver, mas ele teve fé em Deus. Assim como nós não vamos ver aquilo que Deus ainda vai fazer, né, se toda a decisão dele ainda continuar com esse mundo. Tem muita gente, aliás, usando esse momento para dizer, não, está vendo? É o sinal de que Deus está voltando, né? Ninguém sabe. Né? As peças lá do passado foram piores do que essa aqui. Né? Ninguém sabe. E Deus, ele é paciente e quer que todos sejam salvos. Todos sejam salvos. Então, a nossa tarefa é salvar. Aí, as profecias, né, em seguida, o Davi, ele profetizou. Davi era profeta. Ele profetizou acerca desse novo reinado. Né? Vamos ler lá, por favor, quem quiser. Salmo 22, versículos 27 e 31. Tem também o Salmo 110, de 1 a 3. Nós vamos ler só o primeiro,
já fala sobre esse novo reino. Não é mais um rei do povo de Deus, povo de Israel. Agora é um tipo diferente de reinado. Então, Salmo 22, 27 a 31. Quem quiser ler para nós? Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra poderão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá, falará ao Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nasceu, o quando ele o fez. Davi aqui profetiza sobre o reino futuro. Ele não sabia o que era. Ele não tinha noção do que seria esse reino. Mas Deus havia feito uma promessa 14 gerações antes, não é isso? Não é isso que nós vemos lá em Mateus, a genealogia de Jesus? De Abraão até Davi são 14 gerações, não é? Então, aqui há, na palavra dele, uma parte do que seria. Nós conseguimos ler, olhar para o passado e verificar que de fato está correto. Por que está correto? Porque isso aqui é a palavra de Deus, inspirada, né, soprada por Davi, assim como ele fez para alguns homens. Né? O Davi era rei, o Davi também era militar, ele era pastor de ovelhas, era um homem que tinha o seu coração voltado para Deus. Ele é um homem falho, mas aqui ele recebe essa revelação. E a pessoa que leu na época dele esse salmo, não puxa vida. E o que vai acontecer? Né? Às vezes nós assistimos alguns filmes que começam com o fim, né? Já viu isso? Começa no fim e aí você fala, não entendi nada. Fala, mas por quê? Aí a pessoa volta lá para o início, vai contando a história e chega no fim e fala, agora entendi. Né? Então Deus ele falou, né, do que iria acontecer no futuro e está se realizando hoje. Hoje todo mundo se prostra diante de Deus. Aqui também o Davi diz que Deus humilha. Deus humilha aqueles que querem ser maiores do que ele. Né? Jeremias, o profeta, né, que profetizou contra Judá, ele fala dessa nova aliança. Aliás, Jeremias tem sido estudado na quarta-feira aqui, né? Já chegaram aqui? Eu peço desculpas. Ainda não, né? Mas quando chegar lá, por favor, lembre. Por favor, quem quiser ler, Jeremias 31 a 34. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel, com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Que quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta aliança que farei com a comunidade de Israel, por aqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei em seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, que todos eles o conhecerão. Desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e lembrarei mais os seus pecados. Muito obrigado, Fábio. Boa leitura. O povo dependia de quem? Dos sacerdotes, do sumo sacerdote e do ensinamento deles. A razão para a queda do povo é que o povo não sabia nada. E não sabia nada porque esses homens não liam a Bíblia.
do retorno do cativeiro, eles voltaram a ler a palavra e se emocionaram. Agora hoje, todo mundo aqui tem uma Bíblia, não tem ninguém sem Bíblia aqui. Tá? E todos nós estamos trabalhando e cumprindo essa promessa de Deus à medida que cada um está se inteirando, entendendo, compreendendo, absorvendo a verdade de Deus, a palavra de Deus. Essa é a promessa dele. Não havia isso na época de Jeremias. E foi essa a razão do cativeiro, a ignorância, falta de conhecimento. Por que eles quebraram a aliança que tinha que ser mantida? Porque eles não conheciam a palavra. Caíram na idolatria rapidamente, né? O Roboão, o Jeroboão, né? Que dividiu, né? O general, muito querido. E a gente precisa tomar cuidado com isso, com os muito queridos, né? Nós precisamos ter fidelidade a Deus e não aqueles que são que tem um dom especial de nos cativar, né? Quem tem que nos cativar é a palavra de Deus e obedecer a Deus, e não as pessoas que têm carisma, né? Carisma é um problema quando a gente ouve as pessoas e esquece a Deus. O mundo hoje está pululando de falsas notícias. A nossa não é falsa notícia, é uma notícia verdadeira em Cristo Jesus. Então, nesse momento da história, no reinado de Davi, ele fala de um novo reinado, muito melhor do que o dele. O Davi queria construir um templo para Deus. Ele tinha essa vontade, tinha até um plano. Deus não permitiu que ele construísse o templo. Por que será? Por que será? Exatamente. Davi, ele cumpriu a vontade de Deus e ele tinha as mãos cheias de Senhor. Ele falou, deixa isso aí, Salomão vai realizar essa obra. Mas aí essa nova aliança, que nova aliança é essa? A aliança em Cristo Jesus. Tem a lei de Moisés e a lei de Cristo, a lei do amor. A lei que mata, a palavra que mata, né? Mata por quê? Porque ninguém consegue cumprir, e em Cristo ele compensa aquilo que falta em nós. E ainda dá oportunidade para que, na medida que o tempo vai passando na nossa vida, nós vamos entendendo mais e nos aproximemos cada vez mais de Deus, eliminando o pecado. Então, o cristão peca e em Cristo há perdão do pecado. E nós aprendemos também que se arrepender do pecado significa não fazer mais. Então, na medida em que a gente vai crescendo em Cristo, a gente vai reduzindo as possibilidades de pecado. E vai melhorando em Cristo Jesus. Então, uma nova aliança poderosíssima fez por nós o que a lei de Moisés não fez pelo povo, pelo fato de eles serem desobedientes a Deus, idólatras. Em Isaías, ele até fala do local onde isso aconteceria. Por favor, Isaías, capítulo 2, versículos 1 a 3. Então Deus, ele, ao longo da história, por meio dos profetas, ele vai dando dicas do que vai acontecer. Do que vai acontecer. Ele sabe. E nós também temos o privilégio de saber. Não minimize esse fato de nós todos sabemos essas coisas. Porque Isaías era um homem firmado, tinha fé em Deus. E ele não sabia. E nós aqui hoje sabemos de tudo. Porque essa é a vontade de Deus. Quem quiser ler para nós, Isaías, voltando para trás, né? Isaías fica antes de Jeremias, bem no início. Isaías capítulo 2, 1 a 3.
Da onde saiu a palavra? Aonde foi estabelecida a igreja? Jerusalém, não foi por acaso. Né? Muito interessante, porque aqui ele fala do monte. Né? O Daniel, mais tarde, no exílio, ele vai ter uma visão, não ele, o rei, o Nabucodonosor, vai ter um sonho de uma estátua gigantesca, com cabeça de ouro, braços e tronco de prata, né? a cinta aqui de bronze, e aí as pernas e pés de ferro e barro. E aí ele diz que veio uma rocha que saiu assim e bateu nessa rocha, que ela destruiu completamente, foi levada pelo vento. Não tinha mais nada. E aí diz que no lugar dessa rocha estabeleceu um monte gigantesco de rocha. E aqui ele menciona essa monte, né? Aonde seria estabelecido. Novamente, Isaías não tinha ideia do que seria isso aqui. Ele sabia que era um local, mas o que vai acontecer lá de tão especial, né? O Senhor Jesus depois ele vai dizer, olha, não é nem aqui em Samaria, nem lá em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores adorarão Deus em espírito e em verdade. Fundamentado em quem? Nessa grande rocha, essa montanha que é o Senhor Jesus. Né? Não mais significando um local, mas foi lá que foi estabelecida a igreja e ela se espalhou pelo mundo todo com uma velocidade incrível. Porque os nossos irmãos trabalharam e sob a orientação do Espírito Santo. Né? E olha só o que nós lemos aqui. Nós vamos ler Atos, capítulo 2, versículos de 30 a 36, que fala sobre esse momento. Então, lembrando que o Isaías viveu muitos séculos antes desse momento do estabelecimento da rocha, Cristo Jesus, em Israel. Né? Atos 2, (30 a 36). Opa! Deus ressuscitou esse Jesus, e Cristo, todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, aquele de Deus, tendo recebido do Pai a promessa da ressurreição, derramou isso que vocês estão vendo, porque Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu coloque os seus inimigos por estrada aos seus pés. É aqui a pregação de Pedro, e no fim dessa mensagem, 3.000 pessoas vão ser batizadas. É o início da igreja, é o início do reino de Deus na terra, por meio da promessa, da promessa do que havia sido profetizado pelo Isaías. Né? E 1 Coríntios capítulo 15, nós lemos, quem quiser ler para nós, né? Depois de Romanos, versículos 23 a 26. Muito obrigado. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando acerca da ressurreição. Tinha pessoas que duvidavam da ressurreição, então esse capítulo 15, ele fala acerca da ressurreição e do novo corpo que nós vamos receber, né? E ele termina dizendo, né, no capítulo 15, né,
Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. O único trabalho que não vai morrer, que não tem valor nenhum, é esse trabalho que nós fazemos para Cristo. Nesse trecho aqui ele fala de que todo esse poderio que nós vemos, né, esse poderio gigantesco no mundo, que a gente está experimentando a mão pesada desse poder, né, atualmente no mundo inteiro, todos esses poderes vão ser destruídos por Deus. Servem ao propósito de Deus e eventualmente vão ser destruídos. Então aqui nós lemos acerca do reino de Deus. A igreja é a manifestação do reino de Deus na terra. E em Efésios capítulo 1, né, indo um pouquinho adiante, depois de Gálatas, versículos 19 a 23. Impressionante. Então, o Senhor Jesus, Ele está acima de todo esse poderio que nós, nesse momento, nessa vida, que nós experimentamos, para bem ou para mal, o nosso bem ou mal, esse poderio. Mas Jesus está acima e assentado à direita. O que significa? Que Ele é rei, Ele é poderoso. Quando Ele estava sendo julgado, perguntaram para ele, mas você não vai se defender? Ele falou, meu reinado não é nesse mundo. Se fosse, o meu pai mandaria, ou viriam legiões de anjos para me assistir. Né? Então, o Senhor Jesus, Ele é rei, nós precisamos entender isso. Há muitos povos que ainda gostam de rei. Né? A Segunda Guerra Mundial, a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, resultaram no desaparecimento de vários reinados. Na década de 90, se você estava vivo, já era nascido, houve um plebiscito para saber se a gente queria voltar ao regime de monarquia. Ainda existe uma família real no Brasil. Quem mora perto da praia, né, tem que pagar imposto para essa família. Eu não sei se você sabia disso, né? Mas tem que pagar para eles, tem que pagar para a Marinha para manter essa família real, que não tem função nenhuma. Então, na guerra, o objetivo da guerra foi destruir esses reinados, né? A injustiça. Mas o fato é que em Cristo Jesus nós participamos de um reinado, e um reinado absoluto, que foi estabelecido no Pentecoste, e ele vem até hoje, e hoje está no mundo todo. Então, o que foi dito por meio do profeta Isaías se cumpriu cabalmente e tem se cumprido cabalmente na igreja. A igreja é a manifestação do reino de Deus. E o nosso rei, nós temos ele, é Cristo Jesus. Na Inglaterra, rei, né? Tem lá os países que participam desse reinado, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, né? Então, eles obedecem à Rainha Elizabeth, né? E eles têm um apreço enorme por essa rainha. Ora, se eles têm apreço por essa pessoa, o nosso apreço por Cristo Jesus é muito maior. Porque a rainha, nessa crise do coronavírus, ela não pode salvar ninguém. Ela está lá bem reclusa, lá bem segura, né? Tem que estar, né? Ela já é de idade. Mas ela mesma eventualmente vai morrer. Então, nós participamos de um reinado que é muito superior a qualquer outro reinado, né? E nós precisamos ter essa consciência. Foi estabelecido por Deus, foi uma promessa que Ele fez nós lemos, né? Em seguida vem mais, né?
a igreja, o reino. Mateus 16, 18. Quem quiser ler para nós, né? Ele se dá-te as chaves do reino dos céus. Ou seja, é um reinado. A igreja é o quê? Um reino. É um reino, pertence a Deus, foi estabelecida por Deus. Demorou séculos, mais de 2 milênios para que isso acontecesse. Então, nós temos o privilégio de participar desse reinado. Tendo Cristo como mediador, como nós vamos ler em Hebreus, capítulo 8. Mais por fim, o escritor de Hebreus, inspirado por Deus, ele escreve acerca desse grande mediador. O que faz mediação, né? Mas agora alcançou esse ministério, tanto mais excelente quanto é mediador do melhor possível, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele que for aí reconhecido, nunca se teria buscado lugar para os segundos, porque repreendemos lhes dias, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo conselho, não segundo o conselho que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu conselho, eu para com eles não atentei, diz o Senhor, porque este é o conselho que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porém as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e lhes serei por Deus, e eles serão o meu povo, e não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor, deles até o maior, porque serei misericordioso para com suas iniquidades e com seus pecados, e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo, novo conselho, envelheceu primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Novo conselho, nova aliança, né, com Deus em Cristo Jesus. E aqui é uma repetição do que está lá nos profetas. Agora, aqui manifesta para os hebreus. Eram os judeus que conheciam a Bíblia, o Novo Velho Testamento, e tinham se afastado de Deus por perseguição, ou por desânimo, ou o que fosse. E agora o escritor aqui tentando reanimá-los e também fazer entender, né, que a aliança que nós temos em Cristo Jesus é muito superior à que eles tinham. Então, Cristo é o nosso mediador perante Deus. Quem era o mediador do povo? Na época do deserto, Moisés. Né? E o povo se rebelava e Deus mandava, né? Morte. Depois, na época do estabelecimento de Israel, os sumos sacerdotes eram esses mediadores imperfeitos, que não conseguiam viver eles mesmos na perfeição e tinham que todo ano levar sangue alheio. Agora, esse mediador é perfeito. E por causa disso, o que falta em nós, ele faz essa mediação. Né? É o nosso advogado. A função do advogado na sociedade é fazer uma mediação, né, entre aquele que tem alguma questão com a justiça. E nesse caso, é a questão nossa, da nossa vida, dos nossos problemas com Deus. Então, Cristo, ele é capaz de entender as nossas fraquezas, como vai dizer a Deus.
entender essas fraquezas e nos ajudar. E podemos chegar a Ele, porque Ele se compadece, porque Ele viveu como nós vivemos. A igreja é a casa de Deus. Isso aqui é a casa de Deus, não o prédio, né? Mas aí os homens e mulheres reunidos que são batizados constituem a casa de Deus. É a palavra que veio por meio do apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo. Ele provavelmente não tinha noção do quão importante seria isso. Quer dizer, ler para nós, 1 Timóteo 3,15, ele estava ausente e instrui o Timóteo como se deve se proceder na casa de Deus, né? Mas eu devorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, e a igreja, Deus uniu, coluna e fundamento da verdade. Coluna e fundamento da verdade. A igreja é a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. É um grande privilégio, né? Não podemos abrir mão desse privilégio por nada. Por nada. Porque nós estamos experimentando o que seja de dificuldade. É um privilégio poder fazer parte da casa de Deus. Nós somos a prova de que o plano de Deus funciona e está acontecendo. Resta agora cada um de nós participar desse plano, não por merecimento, mas por agradecimento, né? Nós recebemos de Deus a salvação, nós não conquistamos a salvação, então podemos ficar tranquilos, porque se dependesse de mim e você, a maioria de nós não ia chegar lá, né? Deus seja louvado por isso. Aí ainda Daniel, né? O Daniel, o rei da Babilônia, ele teve um sonho e ele chamou lá os mágicos deles, né? Sábios, videntes, né? E aí ele propôs para ele, chamou todo mundo e falou: olha, eu quero saber, vocês interpretem o meu sonho. E aí eles disseram: bom, tudo bem. Então, qual é o sonho? Ele falou: não, eu não vou contar para vocês. E tem mais, se vocês me disserem, eu vou matar todos vocês, vou exterminar todos vocês. E aí, como eles não conseguiram, então a decisão dele, bom, então pode passar todo mundo com a espada. E quando chegou em Daniel, o Daniel ele pediu, né? Daniel também fazia parte, né, desse grupo. Então, guarde. Ele orou a Deus, ele chamou os 4, eles eram 4, né? Chamou os 4 para orar a Deus e Deus revelou para ele esse sonho. Nós já mencionamos aqui. Então está lá nesses versículos. Esse é um período de mais de 700 anos. E o filho dele, o Belsazar, ele vai ter mais detalhes desse reinado, porque ele não era um bom rei, mas aí Deus ele revela o nome desses impérios, o Medo-Persa e o grego, em seguida, né? O babilônico é o império de ouro, depois o de prata, Medo-Persa, e aí o grego de bronze, e o romano, né, a perna e pé de ferro, de barro. Um período gigantesco de tempo revelado, muito tempo antes. E aí alguém diz assim: não, na realidade, alguém leu a história e depois escreveu essa história dizendo que foi antes, né? Isso não é verdade. Não é verdade. Porque antes da vinda do Senhor Jesus, inclusive isso aqui já tinha sido traduzido para o grego. A Septuaginta já existia, né? Então foi escrito de fato pelo Daniel, né? Próximo. Então o reino de Deus, a igreja, né, ela é fundamentada na rocha, nessa montanha que é o Senhor Jesus, né? Como ele vai dizer aqui. Vamos ler? Eu acho que muito bom ler esse texto. Daniel, Daniel 2, versículos 44 e 45. Se quiser ler para nós,
nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. De maneira como viste que do monte foi brotada uma pedra, sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Exceto é o sonho, e fiel às suas interpretações. Então o rei falou, opa, esse aí, a hora que ele ouviu isso de Daniel, ele firmou a fé dele em Deus. Esse aí, não, esse é Deus verdadeiro. Esse é Deus verdadeiro. Né? Então ele, enfim, recompensou Daniel e eles ficaram sabendo. Eles não sabiam ainda que era o Senhor Jesus, né? Ninguém sabia. Então, novamente, o plano de Deus ele vai se revelando aos poucos, né? De forma bem didática, mas ele dá a direção, ele dá o norte, para que nós não nos percamos no caminho. Né? Próximo. E aí nós vemos aí o preparo para a constituição da igreja. O primeiro foi João Batista, ele era voz clamada no deserto, e ele preparou o caminho para o Senhor Jesus, ele pregava arrependimento e que o reino de Deus estava próximo. O Senhor Jesus, em Mateus 10, 7, ele comissiona os 12 apóstolos para que eles falem que o reino de Deus estava próximo, a igreja estava próxima, tá? E o Senhor Jesus, muitos de vocês aqui ainda vão estar vivos. Por que muitos estariam vivos? A maioria, né? Quem que morreu desse grupo de 12? Que ele estava mais vivo quando o reino de Deus chegou. Judas Iscariotes. O Judas Iscariotes morreu antes. Ele mesmo se tirou a vida, se suicidou. Né? E o próprio Senhor Jesus, então ele fala sobre esse reino. Vamos ler Marcos 9, capítulo 1. Chegar ao reino de Deus com poder. Que poder é esse? O poder do Espírito Santo. Eu fico imaginando, se fosse hoje, com toda essa tecnologia que há no mundo, causaria espanto. Agora eu fico imaginando como essas pessoas lá, sem Albert Einstein, né? Sem hospitais de referência nos Estados Unidos, na Europa, sei lá onde, ver curas assim, incríveis. Né? Hoje tem o Google Translator, né? Não sei se vocês já usaram, mas você pode falar qualquer língua hoje. Você fala e ele traduz na outra língua. Fica meio errado às vezes, mas isso veio poder, né? O poder para comprovar aquilo que o Senhor Jesus havia dito. Ele já havia prometido um Consolador, né? E agora chegaria com poder, e a maioria deles estava vivo ali para ver de fato o cabo do plano de Deus que perdurou tantos séculos. Então, até anjos queriam saber desse plano, estava, como nós lemos inicialmente, oculto de todos, e Deus revelou o plano dele. Então, se eles não tinham um plano completo, e se eles erraram, eles já podem até, são passíveis de alguma atenuante, né? Como se diz. Mas e você e eu temos algum atenuante perante Deus? Nenhum. Mas nenhum. Hebreus, o escritor hebreu vai dizer, não, o que você acha que vai acontecer com aquele que está de novo crucificando no sentido do Senhor Jesus? Não tem a fé firmada na palavra, na igreja. A igreja é de fundamental importância nos planos de Deus.
Nós estamos participando de um reino que foi estabelecido por Deus, mas um processo muito longo. E desde que começou até hoje, foram mais de 4.000 anos. E vem uma onda se propagando pelo mundo, mudando a vida das pessoas, como a minha vida foi mudada e a sua também. Né? Agora, o presente, a igreja presente estabelecida, os apóstolos estavam vivos, exceto o Judas. A Bíblia fala dos últimos dias. Os últimos dias aqui não se referem ao fim do mundo. No nosso caso, é o fim do mundo. É o julgamento final de Deus, o retorno de Cristo. A segunda vinda de Cristo. Né? Os últimos dias significam o tempo devido. O Senhor Jesus disse, o meu tempo é o tempo de Deus. O tempo de vocês, para o irmão dele, é qualquer tempo. Deus mandou o Senhor Jesus na plenitude do tempo, de acordo com o seu plano. Não foi por acaso, né? Foi estabelecido por Deus com precisão do local, do tempo. Tentaram, o demônio tentou antecipar e destruir o plano de Deus e não conseguiu desde o início do ministério do Senhor Jesus. Né? Tentou destruir e não conseguiu. Por quê? Porque ele era conhecedor do plano de Deus. A vontade dele, a comida dele era fazer a vontade de Deus. Porque ele tinha toda essa visão integrada de Deus, do processo que levou a esse momento na história. Foi durante o Império Romano, esse império de ferro e de barro, que foi destruído por uma peste. Né? Essencialmente foi destruído por pestes. E pestes não só de bichinho que não se vê, mas também do que eles chamavam de bárbaros. Esqueceram dos pobres do mundo, os pobres do mundo invadiram e destruíram tudo. Né? Em Jerusalém, como havia sido prometido, eles não receberam poderes do Espírito Santo lá na Galileia. Né? Lá na Galileia, o que aconteceu lá? A ascensão, né? O Senhor Jesus vai para a Galileia, agora voltem para Jerusalém e aguardem. Demorou mais um tempo, né? Até da morte do Senhor Jesus até a ascensão, até o estabelecimento da igreja, foram 50 dias. Isso aconteceu em Jerusalém. E por que aconteceu em Jerusalém? Porque é ali que ia começar todo o plano de Deus para a igreja. E hoje nós estamos aqui por causa desse plano iniciado lá. E nós fazemos parte desse plano de Deus. Então a igreja é muito importante. Né? Veio o poder do Espírito, como se vê aqui, e aí nós lemos acerca da salvação das pessoas. Aí se inicia a salvação. Agora todos são bem-vindos no reino de Deus. O reino de Deus não é só para judeus, é para judeus e para gentios. Ou seja, para aqueles que foram inicialmente escolhidos por Deus, e agora todos participam. Né? Então, vamos ler esse trecho, terminando a fala do apóstolo Pedro. Atos capítulo 2, versículos 37 a 48. Deus seja louvado, quase 3.000 pessoas. Então essas que ouviram eram do mundo todo, que eles vinham lá para o Pentecostes, uma festa que atraía os judeus do mundo inteiro, e eles estão nesse momento, ouvem a palavra, entendem, se arrependem, e aí o Pedro diz, então vocês se batizem e saiam dessa geração perversa. E a mensagem de Deus hoje não é nada diferente.
A gente tem que avisar as pessoas, saia dessa geração perversa. O mundo está perdido. O mundo jaz no maligno. Eu recebi um vídeo essa semana de um suposto programa jornalístico lá de Minas Gerais, e essa pessoa exaltada, olha só, essas pessoas aqui, cultuando a Satanás, fazendo, tem o dia, a marcha de Jesus, essa marcha do Satanás, né? E bravo. Eu falei, puxa, você não conhece a Bíblia? Esses aí, até que são cara de pau, eles se identificaram, de fato, com o demônio, né? Mas tem aqueles disfarçados que servem o demônio. A gente não tem muita opção, ou nós servimos a Deus, escravos de Deus, ou somos escravos do demônio. Não tem liberdade. Deus ele oferece uma coisa muito melhor em Cristo. Mas Ele também nos dá o livre-arbítrio. Ele espera que nós decidamos por Ele, pelo Filho dele, e façamos o certo. Mas isso já não era o propósito desde o início. Então o plano de Deus foi se estendendo pela história. E por que será que demorou tanto? Por que Deus não fez mais rápido? Por que Deus não foi mais rápido? O tempo de Deus não é nosso, mas por outro lado Deus entende como é que a gente é fraco de entendimento, né? Demora às vezes para entender, né? Será que você já entendeu? Já eu entendi? Provavelmente não, né? Provavelmente não entendeu ainda. Nós não entendemos ainda. Agora Deus é misericordioso, longânimo. Não é assim que Ele quer que nós sejamos? Porque Ele tem essa natureza. Então tem que ter paciência. Tem pessoas que entendem rápido, tem pessoas que demoram mais tempo. Você demorou quanto tempo para aceitar Cristo? Para entender? Bom, eu só demorei 27 anos. Né? Eu cresci num ambiente religioso, tinha valores cristãos, alguns deles, mas demorou muito tempo até cair a ficha, até alguém ir lá e falar para mim de Cristo, ler a Bíblia, para poder entender. Foi assim com você também. Né? Hoje nós temos a mente esclarecida. Agora precisa trabalhar, precisa ser rápido. A igreja é importante para Deus. Para fazer o quê? Levar a boa nova, a evangelização e fazer com que as pessoas entendam perfeitamente a palavra completa, como é o plano de Deus desde lá dos profetas, de conhecer a verdade. E as pessoas não precisarem se intimidar, né? Hoje nós estamos lendo juntos. Não é alguém que tem uma Bíblia aqui e o restante, né, como tinha lá, né, o Pentateuco, e só um lia, o resto não via. Na época de Jesus, a maioria das pessoas não tinha acesso, mas hoje nós temos. Então, vamos trabalhar, né? E aí vem o segundo dia, e vem o terceiro dia, e vai indo. Aí, a partir daí, o tempo vai indo embora. E a igreja vai se expandindo geograficamente e vai se expandindo também no tempo e no espaço. Né? Então, ela foi estabelecida no primeiro dia e depois nós lemos em Atos, por exemplo, vamos ler alguns Atos capítulo 5, a continuidade. Uma vez iniciado, não para mais. Não tem como parar a igreja. Porque é Deus quem está com a igreja. Né? Lembrando que o Abraão, ele foi aceito por Deus porque ele teve fé. E eu e você temos fé em Deus? De que a igreja não pode parar? De que a igreja tem que continuar? Porque esse é o plano de Deus? Pois Deus espera isso de nós, né? E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Esse relato aqui de Lucas é sobre um casal, Ananias e Safira, que acharam que podiam ser malandros, podiam ser políticos, né? Viram lá o Barnabé, né? Era um bom homem, vendeu o terreno, vamos vender, a gente esconde um pedaço do que a gente vendeu e oferece lá, e aí acharam que com Deus se brinca, né? Com Deus não se brinca, com Deus se obedece. E aí houve temor, a igreja já tinha expandido, e aí a gente lê sobre esse temor que veio à igreja, né? Por razão do Espírito Santo nesses homens. E diz aqui, né?
que Saulo consentiu no capítulo 8, com a morte de Estevão, e naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Isso é mais tarde, ele é um dos primeiros a morrer perante o Sinédrio, foi apedrejado. O Saulo estava ali, né, consentiu, concordou com a morte de Deus, mas isso não para a igreja. No fim do primeiro século, o apóstolo João velhinho, o último que sobrou, né, o Pedro, o Paulo, todos os outros já tinham morrido. Ele escreve que ele estava aonde? Estava na ilha de Patmos e... Você pode ler, Adão, para nós? Apocalipse 1, 9. Onde ele estava? No reino, na igreja, no corpo de Cristo, preso. Então a igreja estava, o reino estava ali no fim do primeiro século. Né? Se iniciou logo no Pentecostes e depois aqui no fim do primeiro século o apóstolo João indica que ele estava no reino. Então o reino agora está estabelecido. O reino de quem? Reino de quem? Reino do Senhor Jesus. Tem outro reinado correndo em paralelo, né? Se eles tivessem lido Daniel, eles teriam se convertido mais cedo, né? Porque eventualmente eles vão ser destruídos. Pelo trabalho da igreja, até nos momentos mais difíceis, as pessoas viam o poder de Deus e falaram, não, tem alguma coisa errada. Eu preciso fazer parte desse grupo, não tem que ficar com medo, não. Eu quero fazer parte desse grupo. Eu quero pertencer a Deus, né? E Deus, finalmente, Ele nos colocou no seu reino. Hoje nós estamos no reino. Né? São Vicente não é um reino. São Vicente é a primeira cidade do Brasil. Tem um prefeito, temos um governador, um presidente. E, segundo a palavra em romano, precisamos obedecer às autoridades estabelecidas por Deus. Para que a gente tenha tranquilidade e paz, possamos ter vidas piedosas. Né? É importante nesse momento obedecer às autoridades e tudo aquilo que não transgredir o nosso compromisso com o reino de Deus, o reino do Senhor Jesus. Né? Então, Deus nos colocou, essa palavra é muito bonita, não só muito bonita, mas verdadeira. Quem gostaria de ler para nós? Colossenses capítulo 1, versículo 13. O império das trevas. Que império das trevas é esse? É onde nós vivemos. Então, eu não sou melhor que ninguém. Tem que ter humildade perante Deus. Mas aqueles que não estão em Cristo estão nas trevas. Toda vez agora que você liga a televisão, você é bombardeado com coisas negativas. A gente fica pesado, fica tremendo de medo. Porque é isso que as trevas querem, que a gente trema de medo. Né? O que a gente tem que fazer é confiar em Deus. Parar de ficar com medo. Não ser prudente, né? Uma serpente e simples com uma pomba. As duas coisas. Mas não ficar exacerbadamente preocupado com as coisas que nós temos que viver. Né? No sentido, é um privilégio poder experimentar essas coisas e testar a nossa fé. Como é que está a nossa fé? Como é que está? A gente está pronto? Está pronto para morrer? Está com medo da morte? Será que o Senhor Jesus estava com medo da morte? Ele não queria passar por aqui, ele sabia qual o nível de sofrimento. Não é? Mas ele estava pronto. Não a vontade dele, como ele disse, não a minha vontade, mas a tua vontade, Pai. Então, irmãos, na igreja, de todas as famílias e nações,
podem ser membros do reino de Deus, por meio do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Né? Todos podem fazer parte. Não só aqueles que são mais morais, são mais certinhos, todos. Salvação é para todos. Será que o Hitler seria salvo por Deus se ele se arrependesse? Claro que sim. Mas sabe, o pecado age de tal forma, nos enreda de tal forma, que chega num ponto a gente não tem mais condição de sair dele. Mas Deus, ele é capaz de perdoar se a pessoa se arrepender. Né? Então não é um problema de Deus. Deus agora facilitou para todos nós. E o que nós precisamos fazer é trabalhar. Se você é agradecido a Deus, trabalhe para Deus. Né? E já encerrando, foram muitos anos, muitas décadas, muitas centenas de anos, muitos milhares de anos de preparo cuidadoso de Deus, no momento certo, no local certo, para realizar esse grande plano para a igreja, da qual nós participamos. Você é parte preciosa para Deus da igreja aqui em São Vicente. Ele precisa de você aqui. Nós precisamos então servir. Não aqui só, mas em todo mundo. Né? E a igreja então é fundamentada na rocha, no Senhor Jesus. E ela deve ser também para nós. Né? Se é importante para Deus, tem que ser importante para nós. Se é importante para o Senhor Jesus, é importante para mim. O que eu tenho que ouvir é a palavra. E que Deus seja louvado, né? Pelo seu plano redentor, que nós demos um pouquinho hoje. Que Deus prometeu, profetizou por meio de homens, realizou por meio do Senhor Jesus, e daqueles que estavam se ocupando das coisas de Deus, e finalmente nos colocou onde nós deveríamos estar, que é no seu corpo, no seu reino. Bendito seja Deus por essa coisa fantástica que nós conhecemos. Não é pouco, é um privilégio, é um super privilégio, é o maior privilégio que você pode ter na sua vida. É conhecer o Senhor Jesus e trabalhar para Ele. Para nós, né? Para todos nós.